paz de Jesus esteja e permaneça conosco agora e sempre. Nós ouvimos muito hoje, na preleção, a nossa irmã falar de algo que a gente precisa para poder receber aquilo que a gente veio buscar. Vocês se atentaram bem no que ela frisou bastante? E nosso irmão falou também? Vocês se atentaram nisso ou deixaram passar? Fé. Quem tem fé aqui? Pensem bem. Uma vez eu vi um centro espírita que era assim: ninguém sai do centro espírita sossegado. A ideia é essa. Quem tem fé? Já ninguém levantou a mão. É interessante a gente perguntar isso, porque nós temos nas nossas mãos algo extremamente poderoso, que é a nossa fé. Só que a nossa fé, ela não pode ser algo externo a nós. Ela tem que ser algo que parta de dentro de nós e chegue nos nossos objetivos. Dá para entender bem isso? E entender bem isso significa: nós estamos hoje aqui por fé ou atrás de conhecimento? O que vocês acham? E por que eu pergunto isto? Fé sem conhecimento é fé ou não? Vocês nunca tinham pensado nisso, né? Fé cega. Eu ouvi alguém falar. Espero que esteja encarnado quem falou. Fé cega. Fé raciocinada. Isso eu estou tendo espírita, não é? Muito bem. Eu vou ser literal em algumas passagens para não cair o nosso codificador. Kardec fala no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, da fé religiosa, a condição da fé inabalável. Ele diz o seguinte: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Literal. Pergunto: quem tem fé? Ótimo. Aconteça o que acontecer, essa é a questão que Kardec faz. Encarar em qualquer momento, face a face, a realidade. Em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer prova. Nós temos essa fé verdadeira. Vou pegar um outro pensador, um outro filósofo. Esse aqui é um pouquinho além. Ele é um filósofo matemático, liberal, socialista e pacifista do século XX. Quer dizer, um cara que tem um pouquinho de conhecimento. Ele fala assim para a gente: a ignorância é chamada de fé. A fé de virtude. E o questionamento como ofensa. O nome desse pensador é Bertrand Russell. Vocês acham que ele está falando a mesma coisa que Kardec falou, não? Exatamente igual. Só que ele fala de uma maneira sem polimentos. Ele fala: se a sua fé não estiver baseada em conhecimento, ela é ignorante, ou seja, sem conhecimento. Nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorância não é você ser uma pessoa mal, uma pessoa ruim, não. É você não ter conhecimento. Então a nossa fé, ela tem que estar baseada em conhecimento. Sem esse conhecimento, ela vacila a todo momento. Basta acontecer uma coisa que desagrade a cada um de nós, a nossa fé é ruim, vai embora. Isso eu acho que todos nós já passamos por isso em algum momento da nossa vida. E às vezes são situações bastante delicadas, bastante intensas, bastante ruins, em que a nossa fé é colocada à prova. E se não foi, prepare-se, um dia será. Porque essa fé, ela não pode vacilar conforme bate o vento. Independente do que acontecer conosco, a nossa fé tem que ser precisa. E se ela não está assim, a gente tem que buscar conhecer essa fé e buscá-la cada vez mais a fundo de nós e fortalecê-la. E a gente vai falar hoje justamente disso. Porque fé, segundo a definição, é uma opinião sem provas na confiança de uma ideia. Fácil de definir. Mas vamos entender um pouquinho mais isso daí. A gente basicamente tem 3 tipos de origem da fé, tipos de fé, vamos pensar assim. A primeira delas é uma fé em crenças. Depois é uma fé em prováveis situações. E depois temos também uma fé que pode ser colocada como fé de confiança, que é a maioria que nós temos. Quando a gente fala: você tem fé? Tenho. Mas balança um pouquinho, vê se a gente... né? Mas eu confio. Vou colocar uma questão para os senhores agora. Lógico, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para a gente refletir.
tem fé em Deus? Pensem bem. Quem tem fé em Deus? Quem já viu Deus? É fé? Vocês conhecem um pensador chamado Spinoza? Já ouviram falar? Esse cara tem uma descrição de Deus maravilhosa. Leia, muito legal. E ele não é nada religioso. Ele fala que Deus é tudo que a gente vive, a natureza, o ar, etc, o universo e tal. E é uma tradução tão bonita de Deus que Einstein falou, olha, se tiver Deus, se existir Deus, fica com Deus Spinoza. Então, quando a gente fala assim, a gente tem fé em Deus, é uma pergunta muito profunda. Porque nós temos que estar alicerçados no conhecimento divino. E o conhecimento divino está onde? Primeira parte do livro dos Espíritos. O nosso irmão perguntou agora no comecinho, quantos chegam na casa espírita hoje pela primeira vez? Algumas pessoas levantaram a mão. Todos os demais são espíritas, certo? Todos leram o livro dos Espíritos? Primeira parte, legal. Primeira parte, livro dos Espíritos falando de Deus. E ele coloca algumas qualificações, não, alguns atributos de Deus. E qual é a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos? O que é Deus? Alguém trata Deus assim? Não, Deus é um cara chegado, Deus. Muito parecido comigo, Deus me defende esse papel que eu tenho, porque Ele pode me castigar ou pode me alegrar. É assim que a gente trata Deus. E a doutrina espírita fala o que é Deus. E ela descreve. E descrevendo, ela vem trazendo para nós a consciência de Deus. E aonde está a consciência de Deus em nós? Na nossa própria consciência. Conforme a gente vai aumentando o conhecimento, essa consciência vai sendo alimentada. E ela vai sendo enriquecida. E cada vez pensando nela, e pensando em Deus que está nela, a gente erra menos. E a doutrina espírita nos fala, quando a gente erra menos, a gente sofre menos. Isso que é interessante. Porque cada vez que eu estiver sofrendo, eu me afastei um pouquinho da lei de Deus. Eu sofro. Quando eu retorno para ela, paro de sofrer. Tem alguém sofrendo aqui além de mim hoje? Não. Afastamos da lei de Deus. E diversas maneiras. Na principal é o pensamento. O nosso pensamento, ele é instável. A ponto de que qualquer coisinha que muda, ele muda junto. Ainda mais numa época que nós estamos passando num país, se bobear no mundo, neste mundo atual que nós estamos aqui agora de graça, nós estamos aprendendo bastante com isso tudo. Qualquer variação que der, a gente mostra o que a gente é, nas nossas tendências. Temos que tomar muito cuidado com isso. Porque nessa hora vem a prova. E essa prova a gente fala, qual é a tua fé? Naquela doutrina que você vai de quinta-feira, assiste palestra, ou faz palestra, seja o que for, qual é a tua fé nisso? Que a nossa fé é questionada. Porque, como eu estava colocando, ela tem algumas origens diversas. A primeira origem delas, que são as crenças, é aquela coisinha que a gente aprendeu primeiro dos pais. Quando o pai da gente fala uma coisa, a mãe da gente fala uma coisa, a tia, a avó, sei lá, qualquer pessoa próxima da gente fala uma situação, a gente adquire aquilo como fé. E acredita naquilo sem questionar, porque a gente é criança, não pode questionar muita coisa. E a gente vai levar aquilo para a vida toda. Só que se aquilo for perfeito, for certinho, for de acordo com o ensinamento de Deus nos traz, a vida vai tranquila. Porém, chega um determinado momento, a gente dá aquela vaciladinha, dá uma tropeçada, e a nossa fé tropeça junto. Exemplo, quantos aqui começaram dentro da religião, na doutrina espírita, como primeira religião que teve? Uma, duas, e quantas pessoas? 100, 200, talvez, tá? Vê a quantidade pequena de gente. Nós viemos de outros entendimentos de religião. Eu não me coloco, comecei em outra também, passei por outras, e me encontrei, vamos dizer assim, logicamente, lucidamente, dentro da doutrina espírita. Porque o conhecimento, quando ele vem nos trazendo, as explicações que nós recebemos lá atrás, ele vem se fortalecendo cada vez mais. Aquele ensinamento que vem pela crença hereditária, que a gente herdou dos nossos pais, aqueles ensinamentos que foram nos dados, eles, com o tempo passando as nossas vivências, eles vão se alterando. E a gente começa a ver e falar, poxa, mas aquilo que falaram não tem muito a ver. Eu preciso mudar, eu preciso entender um pouquinho mais que isso. Faço uma outra questão neste exato instante. Quem acredita em céu? E, consequentemente, quem acredita em inferno? Isso nos ensinaram lá atrás. E a gente morria de medo disso. Cuidado, você vai para o inferno. Não, poxa, o que eu vou fazer no inferno? Quando a gente começou a questionar isso, a gente começou a ter um pouco mais de lucidez. A pessoa vira para você e fala, poxa vida, esse inferno que você vai, não, isso não existe. Desculpa, não dá.
Esse inferno sou eu que crio, sou eu que faço, sou eu que incentivo ele, sou eu que permaneço dentro dele. Se eu começo a mudar esse meu inferno, ele começa a se tornar o tal do céu, fica legal. Só que a gente, lendo o Evangelho principalmente, a gente percebe que quando Jesus fala aos que mais for dado, mais será pedido, esse nosso céu vem do inferno um dia para o outro. Por quê? A gente começa a ser questionado a respeito dessa nossa fé. Eu estou vivendo muito bem agora, então se prepare que vai vir a cobrança. Então Deus é ruim? Não, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas Ele nos coloca sempre à prova para que nós cresçamos, para que nós evoluamos cada vez mais, aprendendo e colocando à prova aquilo que a gente aprendeu. É sequencial isso daí na nossa vida. E a gente pode ter certeza disso, por tudo aquilo que já viveu. Então essas crenças, elas começam a ser mudadas pelas vivências nossas, pelas nossas experiências. E elas começam a ser entendidas depois como uma certa crença social, que a gente começa a conviver com pessoas ao nosso redor. Doutrina espírita é bem isto, é uma maneira da gente encontrar a fé. E é uma maneira extremamente lúcida, porque ela não deixa a resposta, deixa nenhuma pergunta sem resposta. Aonde que está a resposta para tal pergunta? Vai lá e procura. Vai lá e pergunte. Vai lá e passe um atendimento fraterno. Vai lá e questione a pessoa que está do ladinho. Como é que você acha disso? Vou achar isso, aquilo. Começa a fazer pensamento. Nós estamos desenvolvendo conhecimento. E esse conhecimento é a base da nossa fé. Quando a gente entende isso daí, a gente vai para outro tipo de fé, que ela pode não ser religiosa. Porque a gente pensa que fé é só religião, não é mesmo? Exemplo disso, aquela fé que a gente tem de probabilidades. Algum matemático aqui conosco hoje, o matemático adora isso, nossa, foi bom. Pega um matemático e fala para ele, é o seguinte, cara, eu vou fazer um jogo na loteria, na Mega Sena hoje. Quem jogou na Mega Sena essa semana além de mim? Legal, né? Não sou sozinho. Eu posso falar isso com conhecimento de calça, legal. Vamos ganhar. Sabe a chance disso acontecer? Agora eu vou destruir tudo. Você sabe a chance disso acontecer? Sabe? Não, se você soubesse, eu jogava dinheiro fora, porque eu joguei lá. Mas a fé me manteve, a fé de probabilidade probabilística, ela me manteve lá na fila. A pessoa olha na minha cara e fala, mais um. Mais um, tá, não me pergunta mais nada. Mas esse tipo de fé nós temos. E incentivamos e queremos, porque ele nos mantém vivos. A doutrina espírita nos fala que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Perca a fé, o resto perde a graça. Você pode ter certeza, eu tenho certeza, que eu não vou ganhar, meu Deus do céu, porque eu sou ganhado, legal. Mas eu tenho quase que certeza, porque a probabilidade é de 1 em 50 milhões. Vocês imaginam, você sabe o que quer dizer isso? Imaginemos essa sala com 50 metros quadrados. Vamos dividir essa sala, vamos pegar uma canetinha bem fininha, vamos fazer quadradinhos de 1 milímetro. Eu vou pedir para a nossa irmã lá escolher 1 milímetro. Escolheu? Quem adivinha o que ela escolheu? Alguém consegue? Não, vou melhorar. Para essa semana que você vai escolher, no próximo sábado, só escolhe um outro. Quero ver escolher. É esta a probabilidade, mas nós mantemos ela viva. E se nós tirarmos isso de nós, a gente começa a sofrer. A gente se torna uma pessoa incrédula. E sofre. O ateu. O ateu é uma pessoa feliz ou não? Essa é uma questão delicada. Ele pode ser extremamente feliz, porque ele acredita num Deus não religioso, por isso que é ateu. Uma vez perguntaram para mim assim, poxa, o ateu quando ele morre, o que ele se torna? Um ateu desencarnado. Há dúvida disso? Há dúvida? Não tem. Percebe? É um ateu que não tem corpo mais, pronto. Você não acredita em nada? Acredito, mas é isso que vai acontecer. Não é aquela pessoa que desencarna, bota um par de asas, uma hora sai voando. Não, calma, pessoal. Esse tipo de pensamento que a gente dentro de uma casa espírita tenta elucidar. E cada vez que você elucida, você chega para a pessoa, brinca com essa situação de Mega Sena, mas o cara que ganhou está pouco importando com o que eu digo, né? Ganhou, acabou, isso na cabeça. Esse cara não está preocupado com isso, mas todo mundo que joga, naquele momento está alimentando uma fé extremamente pequena probabilidade de acontecer, mas é um tipo de fé. E um outro tipo de fé também que nós temos, que é a nossa confiança. Essa confiança é a mais delicada. Porque ela nos aproxima de um lado, aquela fé cega, e pode nos trazer para um fanatismo extremamente perigoso. Por exemplo, nós acreditamos em Deus desde pequenininho, não é mesmo? Imaginemos uma criança que nunca tem ouvido falar em Deus. Ela vai acreditar em Deus?
sem conhecer? Talvez sim, do jeito dela. Talvez sim, da maneira que ela entenda a Deus. Ela vai começar a ter um outro raciocínio, que não é aquele raciocínio que nós tivemos quando éramos pequenininhos. Que a gente tem que rezar para Deus, que a gente tem que fazer isso para Deus, tudo para Deus. Ah, peraí, como é que é isso? Até o ponto que o nosso irmão repetiu aqui no comecinho, falou assim, a fé remove montanhas. Alguém já viu alguma montanha ser movida? Falem com sinceridade, por favor. Alguém já viu uma montanha ser movida? Fora aquelas igrejas gerais que o pessoal tira o minério e vai embora? Não. Mas nós acreditamos, porque é um simbolismo. Esse simbolismo fala, poxa, eu tenho um problema muito grande também de uma montanha, mas dá para mexer. E quando é que a gente fala que dá para mexer? Quando esse cara que está representado aqui atrás, pega a mão de uma pessoa que ressequida estava toda tortinha, mexe na mão dele e ele volta até uma mão normal. Ai meu Deus, milagre. Alguém acredita em milagre aqui? Dentro de uma casa espírita? Pensem bem. Milagre é derrogar as leis divinas. Dá para a gente pegar a lei de Deus e falar, Deus, isso aqui não. Deus não olha para cá não. Deixa depois acontecer só para mim, tá? Só hoje. Dá para fazer isso? Aí então o cara olhando e falou, se ele quiser também, o cara também. É um milagre? Não dá para acreditar em milagre. Quando Jesus cura a mão da pessoa, ele na sua capacidade intelectual, na sua sabedoria, ele consegue fazer que os fluidos, através de uma ação magnética, voltem ao normal. E a mão daquela pessoa volte a funcionar normalmente. E mostra para os outros que aquilo está acontecendo. Quer outro tipo de milagre que aconteceu? Quando a pessoa tem a sua orelha decepada numa briga, quando Jesus foi capturado, vamos dizer assim, todos sabem que o Evangelho diz que Jesus, a pessoa teve a sua orelha cortada por uma espada. E Jesus dá um grande ensinamento, quem pela espada fere, com a espada será ferido. E aquela pessoa trocou a orelha da mão. Jesus pega a orelha e põe no lugar. Ah, milagre. Não, ele sabia lidar com aquilo. Esse poder da fé do Cristo, a gente tem que entender. E saber que nós podemos fazer isso. Daqui a pouquinho, nós vamos receber um passe, não vamos? Aonde estará o nosso pensamento? Está longe? Na rua, talvez, no caminho, já estou esperando chegar em casa, ver a televisão, a novela, sei lá o que for. Não, o nosso pensamento tem que estar ali, para que aquele pensamento ajude aquelas energias a nos fazer bem. Depois que acabar tudo, a gente vai embora, mas naquele momento a gente tem que elevar o pensamento a Deus. Percebe como a nossa responsabilidade é tão grande? Que quando você fala na fé da confiança, é nessa fé que a gente está falando. Eu confio que aquele passe vai me fazer bem. Eu tenho que me ligar a ele. Eu tenho que me ater a ele. Eu tenho que me juntar, me abraçar do jeito que eu puder. Porque eu estou acreditando, confiando que ele vai me fazer bem. Se eu não conseguir fazer isso, para que eu estou aqui? Se eu venho para cá atrás de uma ajuda, de um auxílio, de um benefício qualquer, eu tenho que ter essa fé de confiança na casa. Eu tenho que ter essa fé de confiança na doutrina espírita, no passista, em todas as energias que estão circulando agora aqui. E tendo essa confiança, a gente vai entender então o terceiro tipo de fé, que nos acompanha naturalmente. Mas aí nos chega a doutrina espírita e fala, pera um pouquinho só, vocês não podem só ter o pensamento de fé. Vocês têm que também ter as outras duas bases para a fé. E as três bases da doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. Ciência. Como é que a ciência pode provar a nossa fé? Nosso irmão citou aqui, nossa irmã citou aqui o caso de uma pessoa que estava com problema. A fé dela, ela fez um monte de tratamento, seja o que for. E quando foi novamente ao exame, aquilo lá tinha sumido. Ah, que legal. Mas como é que a ciência explica isso? Vamos pegar um exemplo mais fácil ainda da gente entender como a ciência explica a nossa fé. Tem um geneticista inglês chamado Dan Hammer, que ele escreveu um livro chamado O Gene de Deus. Já ouviu falar? É uma ideia interessante, cadê? Que ele, estudando a nossa parte genética, ele conseguiu identificar um dos nossos genes, que dá o nome lá, de letras números, que ajuda a nossa fé a se estabelecer. E quem tem isso em si, consegue equilibrar todas as suas emoções, a ponto de não sofrer de depressão, de ansiedade, de esquizofrenia, de Parkinson, seja lá o que for. Porque ele conseguiu, pelo estudo, identificar que quando nós estamos com esse gene não atuante, que a gente consegue estimular ele pelo nosso pensamento, ele ativa neurotransmissores, uma deles a dopamina, quando a gente consegue deixar ele certinho, ele nos traz um equilíbrio, uma serenidade que nos faz superar isso com tranquilidade.
E ele viu isso em experimentos, identificando pessoas que tinham a tal da fé, porque ele fala o gênio de Deus, e as pessoas que não tinham. As pessoas que acreditavam e as pessoas que não acreditavam. E ele começa então a fazer um pensamento de que, olha, se você tem fé no tamanho de um grão de mostarda, você pode curar os seus males. E aí você começa a entender aquilo que a nossa irmã falava no comecinho. Como é que um exame de uma hora dá errado e outro exame dá certo? Como é que um exame uma vez aparece uma patologia e outra não, o exame sumiu com patologia? Como é que é isso? Primeiro, dentro da doutrina espírita nós sabemos que as doenças físicas, elas não começam no corpo físico. Tem tudo bem? Todo mundo na mesma página? Tá. Vamos virar a página. Elas começam aonde? No nosso pensamento. O pensamento através do perispírito, todo mundo sabe o que é perispírito aqui, né? Então, o que liga o pensamento com o nosso corpo? Através dele, ele acaba influenciando esse negocinho que a gente usa por enquanto, que é o nosso corpo. Se a gente for fazer isso constantemente, o nosso corpo adquire problemas muito sérios, moldado ao nosso pensamento. Então, se a gente tem uma doença em instalação, nós temos que cuidar do nosso pensamento. Se ela já está instalada, nós podemos usar o nosso pensamento e a alopatia, seja lá o que for, para tentar curá-lo. Tudo parte daquilo que nós estamos pensando nesse exato instante. Nós podemos agora, pelo nosso pensamento, por qualquer razão, estarmos desenvolvendo e estimulando doença dentro de nós mesmos e não estamos percebendo isso. Nós podemos estar passando por dificuldades muito grandes e não estamos percebendo que o nosso pensamento, sim, causa tudo isso em nós. E causando tudo isso em nós, nós estamos fadados a sofrer as consequências daquilo que nós próprios pensamos. Se a gente conseguir mudar isto, nós estamos começando a mudar o nosso próprio destino. E é interessante pensar que está nas nossas mãos. Esse cara, quando ele fala isso, ele chega a um outro tipo de constatação muito interessante. E constatação de cientista é número. Duas situações em que a fé é colocada pela ciência de uma maneira muito clara. Quando ele pega um cardíaco, faz perguntas a esses cardíacos dentro do hospital, ele descobre que 99% desses cardíacos acreditam em Deus. Desses 99%, 60% rezam todos os dias. E essas pessoas que acreditam em Deus e rezam, acabam tendo mudanças no próprio comportamento, mas precisam estar nessa situação. Uma outra maneira que a gente bota a nossa fé à prova é quando a gente desce de avião lá em Navegantes. Porque não tem como. Ou você acredita em Deus, ou aquele avião vai parar numa pista pequenininha. E é ciência, pessoal, é ciência isso. Essas constatações são interessantes porque a gente começa a perceber que esse nosso pensamento faz tudo isso que nós somos, inclusive com relação à fé. Então, quando a gente pergunta novamente, vamos acreditar em Deus? A gente começa a falar, peraí, mas como é que eu conheço Deus? Como é que eu identifico Deus? Como é que eu acredito em Jesus? Jesus existiu? Tem alguma comprovação de que Jesus existiu? Pegadinha, lógico. Tem. Tem um historiador italiano, bem antigo, que ele fala que em determinada época estavam falando muito de uma pessoa que estava caminhando pela região não sei onde, que fazia verdadeiros milagres e profecias. Esse era Jesus. Então tem uma comprovação. Quando a gente começa a questionar esse tipo de situação, a gente fala assim, eu acredito, eu tenho conhecimento, eu tenho fé. E a minha fé, ela é do jeito que é em qualquer momento. Eu não preciso ser colocado à prova, eu não preciso descer da avião, eu não preciso pegar uma doença cardíaca, nada disso. A minha fé, ela existe. E sendo assim, o que você colocar na minha frente, eu vou usá-la para conseguir superar. E a gente é colocado à prova muitas das vezes. Uma dessas vezes deve ter acontecido hoje, quando a gente veio para cá. Hoje ainda bem não está chovendo, hoje ainda bem não está frio demais, não está calor demais, está aqueles extremos, que a gente sempre coloca assim, hoje eu não vou. A nossa fé nesse momento foi colocada à prova. E a gente conseguiu superar. Porque a gente sabe, conhecimento, que seria muito mais interessante estar aqui do que não estar aqui. E a gente vai fazendo isso constantemente. Quando percebe que isso dá certo, a nossa fé deixa de ser religiosa, de acreditar, e começa a ser fé de conhecer. E essa fé de conhecer é o que nos faz forte, é o que nos faz ter poder. E um poder que a gente pode fazer qualquer coisa. Entendam bem, qualquer coisa. Aliás, não sou eu que estou dizendo isso. Jesus, quando falou, vocês podem fazer tudo que eu faço muito mais, vocês já se imaginaram nessa situação? A doutrina espírita nos fala uma outra coisa, interessante nesse sentido. Antes da gente poder fazer
algo muito mais que Jesus fez, a gente tem que ter conhecimento. Porque o conhecimento vem antes da parte moral. Para você fazer algo, você não tem que saber se vai ser bom ou se é ruim. Você tem que saber fazer. E sabendo fazer, a consequência daquilo é tua responsabilidade. E nessa de ser sua responsabilidade, você fala, moralmente é bom, moralmente é ruim. E é muito legal essas coisas, porque a gente fala assim, olha, a moral cristã é a moral mais difícil da gente praticar. Porque ela pede que nós sejamos uma pessoa simples e humilde de coração. E nos fala isso nas bem-aventuranças. Agora a gente fala assim, poxa, não dá para ser assim. Mas Jesus, tudo bem, Jesus é um cara muito evoluído, muito sábio, eu não sou assim. Mas ele fala, vocês vão ter que chegar um dia assim. Aí vem o apóstolo Paulo, que era salvo antes, e fala, sois deuses, com T minúsculo, lógico, sois deuses. Olha a responsabilidade que ele está colocando nas nossas mãos. Em cima justamente daquilo, acreditem e façam. Fé, mãe da esperança e da caridade. Tem que ser uma atitude ativa. Não dá para ter fé passiva. Fé contemplativa. Ou a gente tem fé ou a gente não brinca disso. E quando a gente tem fé, a gente pode encarar qualquer situação. Qualquer. Doença, morte, falência, seja lá o que for. E é muito interessante isso. Uma vez uma senhora que eu conhecia, ela era uma pessoa até religiosa, até o momento que o filho dela faleceu, desencarnou num acidente de carro. Eu nunca vi uma pessoa alterar tanto. Será que nós precisaríamos passar por uma situação tão extensa, tão grave assim, tão extrema dessa? Talvez não. Peçamos para que não. Porque se a nossa fé for vacilante, precisamos já adquirir uma outra fé, sim, a gente vai passar por uma situação, talvez não igual, uma coisa parecida, uma coisa próxima. Pensando nisso, a gente fala, poxa vida, eu quero então ter uma fé que segure a minha barra quando eu precisar. E como é que eu faço isso? A doutrina espírita nos fala, quando a gente está numa situação estável na vida, é para que a gente adquira esse tal conhecimento. Que a gente busque, que a gente frequente, que a gente tenha um curso, que a gente leia, faça qualquer coisa para adquirir conhecimento. E conhecimento não vem por osmose. Não adianta a gente sentar na cadeira, abrir os mãozinhos e esperar a hora que chegou, eu estou sábio. Não. A gente tem que se esforçar. Chico Xavier falava que todo o trabalho que ele fazia, 90% era transpiração e 10% inspiração. É muito gostoso a gente ter muita inspiração, mas 150% vai ser bem. Não é assim. Quando a gente se esforça mais, a gente percebe que os resultados disso em nossa vida são espetaculares. A gente fica muito mais firme naquilo que está fazendo, muito mais consciente nas nossas ações. Se nós formos questionados, nós saberemos responder. Consequentemente, a nossa fé nos dá todo o respaldo para sermos o que somos e defendermos as nossas posições e acreditarmos nela. Aos espíritas da sala, por exemplo, já foram confundidos com espíritas na rua? Em algum momento? Ah, você só pode ser espírita. Por quê? Porque eu faço aquilo que eu entendo, que eu estudo, que eu leio, que eu pratico, vamos dizer assim. Ah, só pode ser espírita, ainda bem. Porque se eu fosse confundido com outra coisa, eu estaria sendo um tremendo e um falso. A gente começa a ser identificado dessa maneira. Identificar-se dessa maneira significa, eu estou entendendo o que estão passando para mim. O meu conhecimento está se expandindo desse lado. Tem um problema muito sério. Quem dirige aqui? Carro. A maioria. Vocês já pensaram em colocar um plastiquinho na parte de trás do carro, escrito assim, sou espírita? Já pensaram? Nem pense. Acabou aquele sossego de você xingar o motorista, de você falar mal do outro. Acabou. Na cidade que eu vim, tinha um escrito assim, Leia Kardec. Quem é de São Paulo sabe disso. Leia Kardec. Não é uma desgraça. Porque você não consegue dirigir sossegado mais. Acabou o sossego. Porque você tem que mostrar que você é. E mostrar que é muito complicado. Então tem aqueles momentos que o cara vem te festa e fala, vai com Deus, meu irmão. Você fica louco, mas você tem que se segurar. E quem ensina isso pra gente é a doutrina espírita, que fala assim, olha, se vocês estão passando por uma situação ruim e querem esganar o outro, não fala assim, lógico, vocês têm que fazer toda a mudança, toda a reforma íntima em vocês. Se vocês pensaram em esganar, mas não mexeram um dedo e botaram até um sorrisinho no rosto, ótimo, já estão começando a fazer. Se vocês nem pensarem em trucidar aquele cara, ótimo, já fizeram a reforma. Essa é uma constância que a gente tem que acreditar para fazer. Se a gente acreditar, ter fé que isso dá certo, a gente faz. Se a gente não acreditar, a gente pula fora do barco. Como a gente um dia pulou fora do barco das outras religiões. Poucos privilegiados aqui entre nós começaram na doutrina espírita. A grande maioria vieram de outras religiões.
Porque chegaram um determinado momento, a fé que nós tínhamos lá, me incluo nisso, não foi suficiente para manter a minha lucidez. Falar, faz isso. Mas por que eu vou fazer isso? Por que eu tenho que fazer? Eu não vou citar nada, senão vou acabar direcionando. Tá? Mas por que eu tenho que fazer isso? Não estou entendendo isso. Ah, mas ninguém explicou, é assim, acabou. Não. Doutrina espírita tem um único dogma, que é aquela coisa que você acredita e acabou. Qual que é? Reencarnação. Único. O resto tudo é explicável. E se a gente não está entendendo, é que a gente não chegou a esse ponto ainda. A gente não tem um conhecimento formado para poder entender essas coisas. Aliás, quem está dizendo isso não sou eu. Jesus falou isso para Nicodemos. Quando ele chega e fala, se eu falo para vocês, para você, das coisas do mundo e você não entende, imagina se eu falar para você das coisas celestiais. Você vai entender menos ainda. Imaginemos nós, com a fé do tamanho de um grão de mostarda que nós temos hoje, sermos revelados a coisas celestiais. A gente vai entender alguma coisa? E a gente vai usar errado? Sim. E se vai usar errado, a responsabilidade será nossa. Portanto, é melhor que nós cheguemos sem conhecimento para que isso não venha depois na nossa conta. Isso também disse Jesus em outras palavras. A gente percebe que a nossa fé baseia tudo aquilo que nós somos e nós temos feito. Conforme nós vamos alterando ela, as situações vão ficando mais claras. E ficando mais claras, a gente para de querer aquilo que está muito longe do nosso alcance, como por exemplo uma mega cena da vida, e começa a perceber que as coisas mais próximas são mais prováveis, são mais acreditáveis e nos trazem mais satisfação, porque tira um pouco do nosso, tira menos o nosso sossego. Nós começamos a acreditar e confiar que as coisas podem acontecer na nossa vida. Isso que está nas nossas mentes agora. Ah, mas eu vim com essa ideia, com esse pensamento. Será que isso pode acontecer? Pode acontecer. Porque nós somos os senhores dos nossos destinos, de um jeito ou de outro. Ah, mas eu não acredito nisso. Então, tua fé não move montanhas. Se nós começarmos a acreditar que isso é possível, sim, iremos mover essas montanhas em nós. E movendo elas, a nossa vida muda. E muda para melhor. Tentem convencer uma pessoa esclarecida de que aquilo é uma utopia. Você não vai conseguir. Mas tentem convencer uma pessoa que tem a fé vacilante que aquilo é certo, é fácil. É só colocar aquela pessoa com medo. E quando você põe o medo, a fé é colocada à prova. Porém, quando você põe o medo e a pessoa sabe o que está fazendo, vai ficar frente a frente, sem nenhum problema. Aliás, isso é de muito antigo. Quando Pedro vira para Jesus e fala, mestre, nós nunca vamos te abandonar, e está olhando para nós agora, ele olha com aquela tranquilidade, aquela serenidade para Pedro. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro falou, o quê? Está louco? Não, verdade, 3. E negou. Diz o evangelho que foi até mais, mas pelo menos 3 contou ali. Nós temos a mesma propensão, porque se formos colocados à prova naquilo que nós já sabemos, nós podemos falhar. Cabe a nós então cada vez mais expandir o nosso conhecimento, frequentando cursos, frequentando casas espíritas, frequentando outras religiões, sejam quais forem, que nos tragam conhecimento. E desse conhecimento nós vamos fortalecer aquilo que nós somos, agora ou quando desencarnados, em qualquer momento, face a face, como disse Kardec. Cabe a nós, única e exclusivamente. Muita paz a todos.